Na abertura do nosso programa, vou bater um papo gostoso com o doutor Renato Balestreiro Barreto, que já está sintonizado aqui no Farol de Limeira. Antes de mais nada, doutor Renato, seja muito bem-vindo. Estava com saudades do senhor aqui no nosso programa. Um abraço. E eu sempre ansioso para participar do canal de Limeira, no Farol de Limeira. Não esqueça, doutor, que eu, desde o início, estou junto com o senhor. Bacana, sei disso e agradeço sempre. Junto com o Farol. É isso aí. Doutor Renato, depois até eu gostaria de um pequeno pitaco do senhor em relação a esse caso que eu comentei, mas antes vamos aos fatos. A questão é que isso tem me incomodado bastante, eu já escrevi várias vezes, e os casos de assédio e importunação sexual contra mulheres, me parece que eles estão cada vez mais frequentes, né? Nós tivemos um caso, lá atrás nós tivemos daquele médico que fazia inseminação artificial, depois o João de Deus, mas mais recentemente, e um caso que chamou muita atenção foi o presidente da Caixa, né, o Pedro Guimarães também foi denunciado, e agora um juiz do trabalho, né, inclusive ex-professor, porque ele foi afastado lá do curso do Damásio. E ontem eu fiquei surpreso também, porque as denúncias passaram de 30 já, passaram de 30 as alunas, pessoas que o procuravam. O que tem intrigado, doutor Renato, é o seguinte: basta uma mulher denunciar um caso que ganha visibilidade da imprensa, várias outras vão atrás e se encorajam a fazer esse tipo de denúncia. Então, eu gostaria que o senhor diferenciasse, porque eu vi esses dias o seguinte: olha, mas não pode ser levado assim, às vezes é só uma cantada, a cantada é uma coisa antiga, etc e tal, né? Uma conversinha. Como que os julgadores veem isso, doutor Renato, e como que as mulheres, em especial, devem saber diferenciar o que é uma simples cantada, entre aspas, claro, e uma importunação sexual? Doutor, o legislador, ele sempre procura o mais próximo da perfeição. Então, genericamente, já assim, de pronto, ele adotou a teoria da vontade no direito penal. O senhor só pratica uma infração penal se o senhor tiver o objetivo de que ela se consume, de que tiver o objetivo de que ela ocorra, né? Então, dois crimes que o senhor falou, de importunação sexual e do assédio sexual, ele tem dois comportamentos diferentes. No crime de importunação, que é o mais grave, né, tipificado no artigo 115A, ele pede que o agente criminoso ele pratique um ato libidinoso, né, que a vítima não aceita. O que é um ato libidinoso? O fato do senhor se tocar na sua parte genital, você tocá-la também na parte genital, ou até em outra parte do corpo, com o intuito de lascívia, de luxúria, de satisfazer um desejo sexual, né? Então, esse é o crime de importunação. E o crime de assédio sexual que o senhor falou, ele exige uma característica especial. Tem que ser haver um constrangimento, né, do agente para a vítima, e o agente tem que se prevalecer da hierarquia do trabalho, ou de função, né? Então, o senhor vê que há uma diferença muito grande entre os dois. O primeiro requer um ato libidinoso, que é mais grave, e o segundo requer apenas um constrangimento. Então, eu assisti toda a reportagem daquele presidente da Caixa. Tudo aquilo que foi relatado, que foi comentado, era um crime de assédio sexual. Veja que ele não punha a mão, ele não tinha um contato físico com a vítima.
tudo dele se resumia em palavras que tinham a consumação de um constrangimento, deixava a pessoa em maus lençóis. E veja, se a pessoa tivesse precisando de uma promoção, se quisesse evitar uma punição administrativa, aí estaria o constrangimento. Se ela não cedesse os favores que ele estava querendo, ela poderia, então, ser prejudicada nas funções, né? Outra coisa que eu digo, é muito importante quando várias pessoas se queixam do assédio ou da importunação. É bom, o senhor fez essa pergunta para mim. Por quê? Porque eu já tive casos, quando delegado de polícia, que uma vítima tem uma predisposição a achar que está sempre sendo assediada, sempre importunada, né? Depende da formação religiosa dela, depende da formação cultural dela, depende até de uma, desculpa de eu dizer, uma deficiência psicológica dela em definir um comportamento. Então, quando há um assédio, uma importunação numa pessoa apenas, o juiz, por certo, não tem aquela segurança para aplicar uma punição quando se comparar a um caso de que 30 pessoas fizeram a mesma coisa, né? Eu acredito que aquele presidente da Caixa era uma pessoa, no mínimo, irresponsável, e ele chegava a desrespeitar, né, as pessoas que eram subordinadas. Agora, a gente analisa isso, doutor Roberto, muito à distância, né? Agora, tenha em mente que a nossa filha, a nossa esposa, uma pessoa querida, fosse funcionária, fosse subordinada a esse servidor público da Caixa, né? Imagina, pense que tristeza seria viver, né, sempre incomodada, sempre coagida por essa pessoa, com convites, com sugestões ofensivas, né? Então é o que eu tinha falado ao senhor. Deixa eu lhe perguntar, doutor Renato, em cima disso que o senhor falou, algo também que me incomoda, isso aí deve ser um incômodo profundo também para as mulheres no ato da denúncia, né? A gente percebe em alguns casos uma descrição muito pormenorizada, né, desses fatos, ou seja, olha, ele chegou, ele pegou na minha mão, ele quis encostar no meu corpo, enfim. Isso é muito constrangedor. A gente sabe, o senhor já deve ter visto várias vezes depoimentos nesse sentido também. Agora, em cima disso que eu estou dizendo para o senhor, e a questão da prova, doutor? Porque normalmente isso acontece em ambientes isolados. Eu me lembrei agora de um caso recente, o senhor deve ter tomado conhecimento há um tempo atrás, o ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, ele foi denunciado pela secretária. Ou seja, ele ficava mais tempo com ela no escritório e ficava falando coisas inadequadas para ela, até que um dia ela não suportou e fez as denúncias. Como é que prova isso, doutor Renato? Ou seja, até que ponto a prova ela é sustentável nesses casos? O crime sexual, doutor, ele tem uma característica de não ser praticado na frente do público, né? E então cabe ao juiz, um homem imparcial, uma pessoa que foi escolhida da sociedade quando prestou o concurso, foi escolhido pelo equilíbrio, pela sabedoria, né? Cabe ele absorver a realidade, a verdade real dos fatos naquilo que eles estão contando, né? Agora, o senhor observa que não constitui apenas em um ato de constrangimento, um ato de assédio. Observe que ele passa a ser recorrente, né?
Veja que essa moça, dessas que estão falando, inclusive essa desse comandante do esporte aí, o primeiro, o segundo, o terceiro, ela era uma mulher com temperança. Ela chegou a desprezar aquele comportamento ofensivo por meses, acho que por anos, para até que um dia ela não suportou mais. Então, nesse tempo todo, ela com certeza comentou com uma colega de trabalho. Uma colega de trabalho deve ter visto ela chorando algum dia e isso aí vai sendo também documentado eternizado, né, pelos colegas de trabalho dela, pelos outros funcionários. E outra coisa, essas pessoas deixam rastros, doutor, de uma forma ou de outra. É uma mensagem no telefone, é um comentário de coisas particulares, né? E o juiz também tem que analisar que ela não está ganhando nada com isso. Ela está fazendo a denúncia de uma forma assim que ela não suporta mais os acontecimentos. Então é um outro dado que o juiz leva em conta. Não tem o porquê essa mulher mentir. Né? E outra coisa, esses homens assim, por mais que não recebam denúncias, queixas de outras mulheres, né, eles já praticam com outras pessoas e são conhecidos no ramo deles, ali no âmbito de trabalho deles. É onde que eu quis chegar para o senhor. É muito importante a palavra da vítima nessa história. Ela é muito bem dosada. E outra, essa mulher, se eu não me engano, era casada. Essa denúncia foi feita somente para que aquele homem parasse com as investidas contra ela. Né? Tudo isso leva ao conhecimento do juiz. Tudo isso é substancial, são fragmentos que ele acaba convergindo e fazendo uma matéria sólida. Deu para o senhor entender? Antes da gente fechar, vamos prestar serviço também, meu caro doutor Renato. A sua orientação para alguma mulher que tenha, ou seja vítima, ou tenha sido vítima de algum desses casos, importunação, no caso, pode ir em qualquer delegacia ou o senhor recomendaria para que fosse diretamente na Delegacia de Defesa da Mulher, doutor Renato? Eu recomendaria que, se o senhor me permitir fazer um comentário do seu editorial sobre o... nós vamos falar sobre isso, sim. Eu quero prestar minha opinião. Doutor, eu quero sugerir que a vítima de CL de uma importunação faça, antes de tudo, uma análise se convém ela seguir com aquilo. Porque ela tem marido, tem filhos, né, tem pais, tem amigos, e às vezes isso aí pode refletir de uma forma negativa. Se for possível resolver essa situação sem a intervenção da justiça, é bom. Tá. Né? Vamos supor que ela evite de trabalhar com ele, evite de trabalhar naquele horário, vamos supor que ela lhe dê uma resposta incisiva de que ela não está recepcionando bem aquilo lá, que ela vai acabar tomando uma providência. Eu prefiro, doutor Roberto, que ela haja assim. Por quê? Quando isso aí se estende na delegacia de polícia ou em qualquer outro lugar aí jurídico, no trabalho, se a notícia chega na casa dela, ela vai sofrer assim brincadeiras, acusações que vai continuar lhe constrangendo. Ela vai ficar preocupada. Então, se ela puder evitar que isso aí aconteça, advertindo o chefe dela, advertindo o amigo dela, não se aproximando mais, e se isso for o suficiente, é bom que faça assim. Mas vamos supor que ela agiu de todo jeito e não é suficiente, e ela está sendo importunada e está sendo constrangida.
imediatamente procurar, de preferência, a Delegacia de Defesa da Mulher. Por quê, doutor? Aquele pessoal, o corpo de funcionários da Delegacia de Defesa da Mulher, eles foram treinados pela polícia, pela delegada, a confiar, a fazer as perguntas certas, a receber aquela denúncia de uma forma mais profissional e psicologicamente perfeita do que um soldado, do que um guarda municipal, do que um investigador, né, comum. Agora, é melhor que procure um funcionário habilitado a receber aquela denúncia e registrá-la. O senhor entendeu? Perfeitamente, perfeitamente. Tem que fazer uma avaliação e tomar a decisão e, preferencialmente, procurar uma pessoa mais preparada. Agora, quanto à decisão do ministro... Eu tive um caso uma vez de prender um homem que teria molestado uma criança. Quando eu fui investigar, esse homem havia apenas... a criança passou de fralda e ele deu um chutinho na bunda da criança. E ele estava ao lado do vô, da avó, e a mãe da criança achou que aquela atitude era ofensiva. E eu investiguei o fato naquele instante e vi que a ofensa, ela era suscetível a essa ofensa. Ele não teve um cunho sexual, ele não teve um objetivo consta os costumes. Ele estava ao lado do vô, da avó da criança, e foi um chutinho para agradar a criança que estava de fralda, né? Então não podia ter um cunho sexual aquilo. Mas a mãe, com predisposição a se sentir sempre ofendida, chamou a polícia e acabaram prendendo o rapaz, mas eu imediatamente desconsiderei aquela denúncia. Então, aí que eu quero dizer para o senhor que o assunto é muito complexo e tem que ser analisado também, analisado a condição da vítima. Não são todos os casos, mas numa entrevista com o Farol, eu tenho que dizer que tudo é possível. Tá. Não vamos criminalizar tudo que acontece, né? Tudo que acontece, aí não dá certo. Doutor, para a gente fechar, sobre essa determinação do ministro Alexandre de Moraes aí de autorizar a Polícia Federal a promover buscas e apreensões em grupos empresários que supostamente estariam praticando atentados contra a democracia, o Estado Democrático de Direito. O que o senhor tem a dizer, doutor Renato? Perdemos exatamente agora o contato com o doutor Renato, quando ele ia se pronunciar a respeito, inclusive tema do nosso editorial de hoje, né? Falei no começo, na abertura aqui do nosso programa. Pois não, doutor Renato, agora imagem restabelecida, vamos ao seu comentário. O que me preocupa, o senhor, e ninguém falou isso agora, é uma ideia minha. O que é democracia? Democracia, doutor Roberto, é aquela liberdade que o senhor tem de escolher o seu destino, de escolher a sua forma de vida, a sua forma de ser governado, de criar a sua família, de estudar aquilo que o senhor quer estudar, de levar a sua vida do seu jeito. Democracia é sinônimo de liberdade, né? Agora veja que, se o senhor quer escolher um líder, um presidente que cobre impostos, se o senhor quiser um que não cobre impostos, se o senhor quiser um que apoie o aborto, se o senhor quiser um que não apoie o aborto, isso constitui liberdade. Quando o ministro do Supremo decidiu que é crime contra a democracia eles escolherem um presidente mais rígido, um presidente de origem militar, eu tenho a impressão que quem foi contra a democracia foi o próprio ministro do Supremo. O senhor tem o direito de escolher aquilo que o senhor quiser, né? Evidentemente
que essa liberdade de expressão, ele não estaria escolhendo um estuprador, né? Não é isso, um criminoso, não. Ele escolheu, ele interferiu na opinião daqueles senhores que sofreram, foram admoestados lá pela Polícia Federal, de ter a liberdade de expressão deles. O senhor está entendendo o que eu quero dizer? O senhor tem um pé ainda na imprensa. O senhor não consegue, já percebi isso, viver sem estar no meio da imprensa, de um órgão divulgador de notícias. Por exemplo, se o senhor quiser escolher um presidente que seja uma pessoa livre e permita que se faça, que se extingua a ordem do Brasil porque o senhor quer colocar um programa lá. É uma escolha sua. Eu posso não concordar, mas o senhor tem o direito de escolher. Agora, vai chegar uma hora, se esse ministro do Supremo continuar colocando limites no que nós podemos escolher, que nós vamos escolher um candidato que ele quer. Nós vamos escolher um regime de governo que ele quer. Eu acho que ditador está sendo ele. E eu quero dizer mais uma situação para o senhor. Esses ministros estão voando muito alto. Eu lhe pergunto, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, o senhor sabia o nome de pelo menos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal? É. Hoje nós sabemos de tudo. Senhor, eles estão interferindo. Vai chegar uma hora, doutor Roberto, que ele fala aquilo que nós temos que escolher. Nós temos que escolher aquilo que é possível. Outra coisa, escolher um militar para cuidar, para ser o nosso líder, é uma opção. Isso não é sinal de antidemocracia. Antidemocracia é ele querer que a gente escolha o que ele quer. O senhor entendeu? Outra coisa que eu lhe digo, o movimento do Sem Terra impediu que várias pessoas recebessem o título de propriedade de terras a semana passada. Eu não sei se o senhor sabe disso aí. Não vi. Impediu com força, com foice, espingarda e tal. Isso não é ato antidemocrático. Eu quero saber, eles impediram isso. Tem algum inquérito, alguma investigação em andamento lá? Esse é um ato antidemocrático. Né? Então, eu vou dar minha conclusão. Eu acho que o ministro deve agir sempre que ele for provocado. Ele não pode também ficar vendendo justiça por aí. A característica de um juiz, ele é equilíbrio. Ele tem que ser provocado. Ele não pode ficar vendendo penitência, vendendo atitudes por aí. Aliás, ontem à noite... Não, sim, não. Ontem à noite, em cima disso que o senhor está falando, eu acompanhei uma entrevista de meia hora concedida ao jornalista Roberto Dávila pelo presidente do Supremo, Luiz Fux. Eu vou dizer uma coisa, e ele se sente está muito contente pelo trabalho que ele realizou, etc, etc. E nesse ponto em particular que o senhor se referiu, ele reiterou que realmente, às vezes, ele disse, aspas, dá a impressão que nós agimos não de ofício, porque às vezes os legisladores não se mexem. Também não dá, né, doutor? Quer dizer, se o legislador não cria leis, eles não podem criar de ofício também, como às vezes acontece. Agora, esse ministro do Supremo, Fux, que é presidente, ele vai deixar o cargo e passá-lo acho que para Rosa Weber, né? Exato. Agora, esses líderes do Supremo, a Rosa Weber e ele, o Fux, eles não podem perder de vista que a inércia, né, a omissão deles pode também significar um resultado positivo, uma ação. A omissão é uma ação para que o mal aconteça também. E eu tenho para mim que, como presidente daquela instituição, eles deviam coibir esses abusos que o senhor me disse que até o Merval Pereira da Globo, que é eminentemente de esquerda, que é totalmente contrário
ao Bolsonaro, né, ficou estarrecido com a conduta do ministro Alexandre de Moraes. Exato, exato. Surpreendeu. Ontem eu fiquei surpreso, quase caí do banquinho. Estava assistindo televisão. Viu? E o senhor sabe que, pense que são lenhas que estão sendo inseridas na fogueira e que nós estamos com um futuro um pouco nebuloso. Uhum. O senhor está entendendo? Isso aqui não acaba bem. A polaridade agora da eleição entre os dois candidatos de esquerda e direita já não é bom, né? E agora começa a animosidade. Só uma pergunta, depois, só uma questão, eu juro que o meu tempo já está esgotado, eu sei disso. Eu lhe pergunto, o senhor acha que o Bolsonaro devia ficar contente de que esses ministros cuidassem do TSE, das urnas, se eles foram inseridos lá pelo Lula, que é o outro polo? Né? Isso, eles podem até ser honestos, mas tem uma mensagem de que existe uma parcialidade. O senhor entendeu? O senhor colocaria para tomar conta da sua horta um bode que come alface? Então não vai colocar isso aí. Tá certo. Doutor, valeu. Muito obrigado aí. Realmente, olha aí. Valeu. Muitíssimo obrigado pela contribuição. Belíssima aqui. Uma ótima sequência de semana para o senhor. Até a próxima, doutor. Um grande abraço, doutor.